Boa noite, amada igreja. Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer estar aqui nessa noite com vocês, mais uma vez, para compartilhar a palavra de Deus, de um tema que mexe com a nossa vida. E para quem precisa vir aqui à frente e falar, eu acho que a gente é mais impactado porque a gente debruça sobre o texto e estuda e passa horas com o texto e a gente é desafiado e confrontado pelo texto sagrado. Mas eu espero que o Senhor seja propício a nós nessa noite e fale ao nosso coração de forma que venha confrontar os nossos pecados, nossos erros, uma vez que estamos falando sobre santidade e continuamos nesse tema. Agora um tema mais fechado para a santidade na vida, como viver de forma santa diante de Deus e quais são os impactos disso na nossa vida. Bom, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Gênesis capítulo 39, leremos versos 7 a 12. Gênesis 39, 7 a 12. Aqueles que forem encontrando, eu convido a se colocar de pé. Gênesis 39, versos 7 a 12. Amém? Diz assim o texto. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus amado, nós queremos louvar o Senhor, te engrandecer, Pai, bendizer o teu nome por esta noite. Que privilégio para nós, ó Deus, estarmos aqui para ouvir a voz do Senhor, recarregarmos, ó Deus, as baterias para continuarmos a semana, Deus. Pai, mas nós queremos clamar ao Senhor nesta hora. Fala ao nosso coração, Deus. Fala com a nossa vida. Pai, confronta-nos. Nos enche, ó Deus, da verdade da Tua palavra, Pai. E, Deus, me usa como instrumento em Tuas mãos. Que eu venha ser, ó Deus, como instrumento agora, Pai, em Tuas mãos para ser usado e ministrar ao Teu povo conforme a Tua vontade, Deus. Assim é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Bom, então o tema desta noite é santidade na vida. Irmãos, em primeiro lugar, para nós olharmos para esse texto e pensarmos sobre santidade na vida, em primeiro lugar, eu dei o primeiro ponto: você está sendo visto. E nós veremos por que você está sendo visto. No texto, nós vemos isso no verso 7. Olha aí para a sua Bíblia, peço que você não feche. Diz assim, aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ela pôs os olhos nele. Bom, José, um jovem, filho de Jacó, ele que provavelmente era um rapaz formoso, tinha sido vendido pelos seus irmãos e foi comprado por Potifar,
um homem que tinha condições para ter um escravo dentro de casa. E engraçado que a palavra registra que Potifar viu que Deus era com José. Então, colocou como mordomo da sua casa. Ele foi tirado de servente e foi elevado ao cargo de mordomo, aquele que cuidava da casa. E José, ele sofreu ali os olhares tanto da esposa de Potifar como do próprio Potifar. Mas é interessante que lá atrás, na história de José, nós vemos que os primeiros que olharam para José foram quem? Os seus irmãos. Gênesis capítulo 37, se você voltar aí algumas páginas, verso 18, vai dizer assim: de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos de José o viram, e eles que eram enciumados a ele, eles desejaram matar a seu irmão, chamado José. E então, como eu falei aqui, depois que os irmãos viram, nós vemos que Potifar viu que Deus era com José, e depois nós vemos que a esposa de Potifar também olha para José. E por isso que eu chamei desse primeiro ponto, você está sendo visto. Pensando na seguinte ideia, de que nós, quando assumimos essa posição de levar uma vida em santidade, nós somos vistos pela comunidade. Nós somos vistos por aqueles que nos cercam, pelos parentes. Nós somos vistos dentro de casa pelo pai e pela mãe. Nós somos vistos pelos filhos. Nós somos vistos na igreja quando assumimos essa posição de santidade. Porque isso chama a atenção daqueles que estão nos cercando. E aí eu já chamo a sua atenção para esse primeiro ponto, em que você deve sim chamar a atenção pela vida que você vive. E se não tem chamado, algo de errado tem acontecido na sua vida. Bom, pensando que nós devemos nos tornar como alvos de olhares dos outros, os irmãos de José foram tomados pelo ciúme por conta de quem José era. A sua santidade, ela vai gerar reações desagradáveis às pessoas, assim como gerou ali no coração dos irmãos de José. A sua reação, a sua vida, ela vai gerar reações desagradáveis com aqueles que te cercam. Pessoas que vão te isolar porque você já não comete mais as mesmas práticas. Aquele que bebia e agora não bebe mais, agora já se torna mais aquele que não pode participar mais das mesmas rodas de conversa. Aquele que tinha piadas que ofendiam a outro e não faz mais parte daquele círculo de amizade que outrora tinha. Ou você que na sua escola que tinha um comportamento que desagradava a Deus e agora assumiu uma vida de santidade, agora já não vai mais pertencer a esse espaço, a essa comunidade ali de amizade que você tinha, porque o seu linguajar já não é o mesmo. Já não mais condiz. Um namoro santo vai provocar chacotas. Por que não fazer sexo antes do casamento? Perdendo tempo com a vida? Esses são os comentários. Por assumir uma posição de santidade. Uma vida sem vícios gera isolamento. Quantas amizades talvez você não perdeu por viver uma vida santa diante de Deus? Quantos relacionamentos você foi afastado por assumir uma vida de relacionamentos com Deus, um relacionamento sincero e íntimo com Deus? E se de fato talvez isso não tenha acontecido, chegou o momento, a hora de você assumir uma posição de Deus, uma posição de santidade na sua vida. Este é o tema, santidade na vida. E eu espero que no Senhor Jesus você tenha esse desejo, essa vontade de até perder alguns relacionamentos por conta da santidade, porque é melhor estar próximo de Deus do que das pessoas. É melhor servir a Deus do que servir aos homens. Sendo alvos, as pessoas verão Deus em você. Se você é alvo de olhares, ainda que discriminatórios, ainda que julgadores, mas as pessoas farão isso porque elas verão Deus em você. Não é por quem você é. Porque, na verdade, o que você deseja, o que eu desejo, a nossa inclinação pecaminosa é por fazer coisas erradas e que nos afastam de Deus.
E com isso se torna comum à nossa sociedade. Mas quando você assume essa postura, você se torna alvo porque as pessoas estão vendo Deus em você. A presença de Deus na sua vida é notada por todas as pessoas. Quando você começa a falar diferente, aqueles que usavam palavras de baixo calão já não usam mais, nem dentro da sua casa, nem fora. E isso faz as pessoas verem quem de fato você é agora, uma nova criatura na presença de Deus. Irmãos, que coisa impactante, que bênção para nós é sermos uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo por conta de quem Deus é. E se isso gera um impacto dentro dos seus relacionamentos, você tem que dar glória a Deus por isso. Não ficar triste ou cabisbaixo, eu já não consigo mais me relacionar com as pessoas. Graças a Deus por isso. Mas você deve ter um relacionamento que impacte a vida das pessoas pela santidade que você carrega do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Que você seja luz neste mundo e não trevas. Que você contamine as pessoas pela santidade de Deus que aflora de você. Irmãos, as pessoas às vezes querem te prejudicar porque você assumiu uma posição de santidade. Veja, a mulher de Potifar, ela quis prejudicar José. Ela desprezou o marido e desejou aquele que ela não podia. Quando nós somos passíveis aos olhares das pessoas, recebemos também hostilidade dessas pessoas. Quantas vezes não olharam para você já discriminando porque você é crente? E você não pode fazer o que todos fazem. O jovem que não pode ir para a balada, não por obrigação, mas porque pela vida de santidade ele já não sente mais prazer nessas coisas. E quantos olhares de desprezo e de hostilidade para o jovem? Ou para aquele que é casado, que desviou o olhar da moça bonita que estava passando e recebeu, sim, hostilidade dos amigos e dos parentes. Ou você, jovem, mulher, que não se relaciona com outros homens, sendo tão comum hoje, mas porque você quer viver uma vida santa, e isso você leva como desprezo de outras pessoas. Oh, meus irmãos, que esse desprezo, ele nos traga prazer, nos traga alegria, porque, como eu já falei antes, é melhor agradarmos a Deus do que aos homens. É melhor servirmos a Deus do que aos homens. Se esses olhares estão te cercando, é um bom sinal. Entretanto, se você está sendo perseguido por esses olhares, lembre-se que Jesus foi desamparado do olhar de Deus, do olhar do Pai, para que você tivesse o olhar de Deus voltado para você. Ô, meu irmão, se às vezes está difícil, se às vezes é difícil viver na santidade, lembre-se de Cristo Jesus. Ele, sim, não teve o olhar do Pai lá naquela cruz, para que hoje você tivesse o olhar de Deus sobre você e para que você fosse ajudado a viver uma vida de santidade. Ele te dá forças quando você pensa em desistir e pensa em cair na tentação. Ele te enche de esperança e te mostra que vale a pena, sim, ser fiel a Deus. Inclusive, este é o nosso segundo ponto. Seja fiel a Deus. Versos 8 e 9, eu peço que você me ajude na leitura. Vou ler uma vez, depois eu peço para que vocês leiam. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Eu peço que os irmãos leiam. 1, 2, 3.
Amém. Obrigado, irmãos. José, que era inicialmente um escravo, foi promovido a mordomo, aquele que cuidava da casa, aquele que administrava todos os bens ali. Ele, agora que tinha essa atividade conferida a ele, e pensando bem na identidade do escravo, é aquele que, como ele foi comprado, ele deveria de servir e não tinha nenhuma oportunidade de opinar e nem mandar em nada. Mas agora ele foi promovido e agora ele poderia administrar, falar, opinar. Veja que José fala que Potifar nem sabe o que tem na casa. E tudo isso estava debaixo da mordomia de José. E aqui, irmãos, estudando esse texto, eu pensei comigo que Potifar deu um spoiler aqui para a gente de como é bom ter alguém para administrar as coisas em casa. Porque é difícil, na verdade, administrar a casa, pensar em tudo que tem que fazer, organizar, pensar na comida, pensar no almoço, pensar na janta, fazer as compras e limpar a casa. E vocês sabem do que eu estou falando. Sabem, talvez mais do que eu. E aí ele vai e coloca um mordomo lá para fazer tudo isso para ele, ao ponto de que ele nem sabe do que tem em casa, só chega e já está tudo pronto. Que maravilha! Se todos tivéssemos isso em casa, né? Bom, voltando para o texto, José, quando foi assediado pela esposa de Potifar, ele traz a ideia da fidelidade a Deus. Veja que isso é mais importante do que o próprio Potifar em si. Potifar tinha visto que Deus era com José, então todo o trabalho que José realizava era debaixo da bênção de Deus. E contaminar isso, e contaminar essa bênção que estava sobre José com o pecado, irmãos, seria um atentado a Deus. José tem consciência disso. Por isso que ele fala, no final do verso 8, pois tudo o que me passou as mãos, o que tem, me passou ele às minhas mãos. Ele sabia que isso tudo tinha sido dado pelo próprio Deus. Aonde ele estava e o que ele estava fazendo havia sido dado pelo próprio Deus. E aí no final do verso 9 ele diz, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele sabe que aquilo que ele tem foi dado por Deus, então se ele estragasse aquilo, seria uma ofensa direta a Deus. E o que isso tem a ver para nós? Sempre quando eu estou conversando ou aconselhando homens e falando sobre casamento, eu falo sobre a fidelidade ao casamento e eu comento que a esposa é um presente que Deus deu ao homem, né? Deus deu a esposa como um presente, que nós devemos amar, cuidar, guardar, liderar. E quando não fazemos isso, uma dessas coisas, a ofensa não é primeiro a ela. A ofensa é primeiro a quem deu esse presente. Então, é esse o sentimento aqui de José. José sabe que quem deu essas coisas foi o próprio Deus. Quem o colocou ali foi o próprio Deus. Então, se ele faz contra essas coisas, ele está fazendo ao próprio Deus. Irmãos, se nós administramos mal o nosso trabalho, mal o nosso dinheiro, mal o nosso casamento, se não educamos direito os nossos filhos, não é contra o outro primeiro, é primeiro contra Deus. Porque Deus nos deu todas essas coisas para administrarmos e cuidarmos e sermos zelosos. Se não cuidarmos bem do nosso próprio corpo, que foi o que Ele nos deu, é um atentado contra o próprio Deus. Se não administramos bem a nossa boca ao falar, é um atentado contra o próprio Deus. É pecado, sim, contra o próprio Deus. É mal contra o próprio Deus. Se você não estuda da forma como deve fazer, sendo exemplar, é um atentado contra Deus, é pecado contra Deus. É isso que José está falando aqui para essa mulher. Ele reconhece que tudo aquilo foi das mãos de Deus. Então, se ele fizesse esse mal, seria contra Deus. É lógico que ele não desprezava a figura de Potifar. Mas, antes de tudo, sabendo que os olhos de Deus estavam sobre ele, era contra o próprio Deus. Ô irmãos, que vida que nós temos levado? O que nós temos feito com a nossa vida?
quando a gente faz de qualquer jeito. Quando a gente serve aqui na igreja, não por amor, mas às vezes por obrigação, por conta de olhares de outras pessoas. Deus conhece a nossa motivação. Não é por conta do pastor, da liderança, mas é porque foi o próprio Deus que nos deu. Então é por amor a Ele que nós fazemos. O que você tem feito lá dentro do seu lar, como você tem cuidado da sua esposa, é Ele quem te deu. Jovem, o trabalho que Deus te deu, não faça de qualquer jeito, não. Não deixe as coisas, não empurre com a barriga, não. Trabalhe da melhor forma possível, porque é para a glória de Deus. Foi Ele quem te deu. Irmãos, no início aqui eu falei que quando a gente prepara o texto, a gente é confrontado. Essa tarde eu fui moído, viu? Olhando para esse texto, para essas verdades, e pensando nisso, escrevendo, e pensando na minha vida, que Deus traga esse sentimento de arrependimento a cada um de nós. Que Deus moa de verdade o nosso coração, a nossa vida, porque tudo é dele, por ele e para ele. Não adianta também só olhar para os pecados e permanecer olhando. É necessário uma solução. É necessário que algo mude. E essa solução está no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque Ele foi fiel. Ele foi o mordomo fiel. E por isso você precisa se parecer mais com o Senhor Jesus. Eu preciso me parecer mais com o Senhor Jesus. Essa verdade precisa encher a nossa vida. Nós precisamos estar cheios do Senhor Jesus para sermos fiel àquele que nos deu todas as coisas, àquele que nos deu para administrarmos as coisas que temos na nossa vida. Precisamos ser cheios do Senhor Jesus para que isso seja mais fácil na nossa vida, porque por nós mesmos nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas no Senhor Jesus, a gente faz com alegria no coração. Começamos a servir aqui com mais alegria, porque sabemos que é por conta dele, pelo que ele fez. Servimos em casa com mais alegria, porque é pelo Senhor Jesus. Estudamos com mais alegria, porque é pelo Senhor Jesus. Trabalhamos com mais alegria por conta do Senhor Jesus. As coisas deixam de ser pesadas e começam a tomar uma forma mais leve, mais saudável, dentro daquilo que deve ser, dentro do Senhor Jesus, tendo Ele como centro da nossa vida. Que essa verdade entre no nosso coração, tome conta da nossa mente, que essa semana seja mais leve para você. Que as coisas da sua casa, que a administração da sua casa seja mais leve para você. Irmãos, terceiro ponto. Lute contra o pecado incessantemente. Os versos 10 a 12 diz assim: falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. A mulher aqui, ela não foi imediatista. Isso é interessante. Porque às vezes você cria na sua imagem que essa cena aqui aconteceu assim. Ela chegou, falou para ele: deita comigo, e já agarrou ele e tudo. Não. Isso aconteceu assim, irmãos. Ela foi falando todo dia na cabeça dele: deita comigo, deita comigo, deita comigo. Algo insistente ali, ó. E ele: não posso, não vou. E ele negando e fugindo. Até que um dia, ele foi lá para resolver, foi lá para trabalhar, e não tinha ninguém em casa. Aí sim, ela viu a oportunidade e foi para cima dele. Irmãos, ela primeiro falou com José,
para deitar, ele não quis, ela insistiu, mas quando teve a oportunidade, ela foi para cima. Interessante que, historicamente, a questão sexual no Egito sempre foi muito promíscua, ainda mais entre os governantes, aqueles maiores. Mas para quem estuda um pouco da história egípcia, vai perceber que de cima para baixo, isso era fácil acontecer. Ou seja, de quem tinha uma posição maior para quem tinha uma posição menor, essa questão sexual ela era imprimida com força e poderia acontecer, às vezes acontecia mesmo, ainda que forçado. Mas no sentido contrário, daquele que era servo, daquele que era trabalhador, tentar algo com quem está acima da sua posição social, era impossível. E eu estou explicando isso porque lá na frente nós vamos ver que ela inverte essa situação. Mas ela aponta para a questão moral e não é para a questão sexual. Ela aponta porque ele, como se ele tivesse ido atrás dela, tentado para afetar a moral. Bom, irmãos, olhando para esse cenário, essa situação poderia parecer normal para eles, mas era ofensivo para José. Porque José sabia da vida que seu pai tinha, Jacó. Ele tinha um referencial, ele tinha um espelho. Jacó, em cenários anteriores, construiu um altar para adorar a Deus. O pai dele vivia uma vida de adoração. José tentava, sim, porque sabia dos propósitos de Deus para a sua vida, levar uma vida santa. Então, por mais que uma autoridade estava ali sobre ele, querendo se deitar com ele, mas ele não sucumbiu a isso, porque ele queria agradar a Deus, tendo uma vida santa com Deus. E fica de lição para a gente, para não darmos trégua na nossa luta contra o pecado. Não tem como baixar a guarda. É uma luta que não tem pausa, é uma luta que não tem um momento de descanso. O tempo inteiro o pecado está ali à porta, querendo nos derrubar, nos afastar de Deus. E é uma luta, uma oposição constante contra a nossa vida. Não bastasse isso, ainda o diabo e seus demônios não dão trégua, querendo fazer-nos cair e permanecer caídos. E de forma sutil e insistente, ele tenta fazer a gente cair. O mundo também sempre colocando oportunidades para que a gente pise na armadilha. E para piorar a situação, ainda tem você, ainda tem eu, que temos o coração inclinado para o pecado. A natureza nossa é de gostar de elogios, de sermos desejados, mas nós precisamos lutar incessantemente contra o pecado, enxergando que esses três adversários, o diabo, o mundo e nós mesmos, eles precisam de um adversário maior ainda, o único que dá conta, um que precisa derrubar e acabar com esses três adversários, que é o Senhor Jesus, que derrotou o diabo, que derrotou o mundo, que venceu o mundo e que em nenhum momento caiu para a carnalidade. Não passou nem perto. Ô irmãos, para nocautear esses três, é só o Senhor Jesus Cristo. Ele quem venceu o mundo, Ele quem venceu o diabo e Ele quem venceu a própria carne. Irmãos, nós precisamos desse Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor Jesus para lutar contra o pecado. Não há oportunidade para a gente baixar a guarda contra o pecado, porque incessantemente ele está ali querendo nos derrubar e nos ganhar e nos vencer. Mas pelas nossas próprias forças nós vamos cair. Se José fosse pelas suas próprias forças, pelas suas próprias convicções, por que não? Mas é por saber quem Deus era. O Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Era esse Deus que ele estava servindo. Irmãos, às vezes a gente perde para o pecado porque a gente perde a noção de quem é Deus.
Nós perdemos esse senso de quem é Deus na nossa vida e caímos para o pecado. Menosprezamos quem é Deus. Menosprezamos quando Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. É o texto do nosso lema. Concluindo, se você está sendo observado, entenda que os olhos de Deus te veem. O Espírito Santo que habita em você te habilita a ser mais santo. É só Ele, é só através dEle. Seja fiel a Deus. Romanos 11, 36 diz assim, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lute contra o pecado incessantemente. Porque o propósito de Deus é que você seja como Ele é, santo. Se você que está aqui nesta noite não sabia que ofendia tanto a Deus, peça perdão. Confesse a Ele os seus pecados. Se você está descobrindo o que é santidade de forma mais intensa, entregue-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Saiba que somente Jesus pode te aproximar de Deus. Ninguém mais. Só Ele. Porque Ele foi santo. Ele é santo. E somente através dele nós podemos ter acesso ao Deus que é santo, santo, santo. Irmãos, é confrontador para nós pensarmos que um Deus santo, santo, santo resolveu se relacionar com pecadores. Resolveu falar com pecadores. Resolveu deixar a sua palavra para se comunicar com pecadores. Mas isso tudo só aconteceu por conta de Jesus Cristo. Não é por nossa conta, não. Porque a gente só ofende a Ele. Mas é por conta de Jesus Cristo e do seu amor. Por isso que nós podemos nos achegar a Deus Pai. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar e a confessar os seus pecados. E colocar-se diante de Deus e pedir ajuda a Deus para ser mais santo. Mesmo diante dos olhares, das adversidades, mesmo diante da perseguição, das oportunidades, que você decida por Deus, que você queira mais a Deus. Deus amado, nosso Deus, Pai, para nós parece impossível, Pai, termos uma vida santa, porque a realidade do nosso coração, Pai, ela não é boa. Deus, mas nós queremos ser santo porque o Senhor é santo, Deus. E um Deus tão grande, tão generoso e amoroso como o Senhor, que resolveu nos amar, apesar de quem nós somos, ó Deus, nos deu essa oportunidade, através do Teu Filho Jesus, ó Deus. Então, Pai, que essa verdade ela seja renovada nesta noite no nosso coração. Que Cristo Jesus, ó Deus, possa, de uma forma especial nesta noite, ó Deus, ser lembrado em nossa vida, ser vivido em nossa vida, Pai, para que possamos louvar e engrandecer o Teu nome. Ó Deus, toma conta de nós, das nossas mazelas, e, ó Pai, apaga os nossos pecados, mas também, ó Deus, nos dê coragem para lutar contra o pecado, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê, ó Deus, ousadia para lutar contra o pecado, ó Pai, para lutar contra as armadilhas de Satanás. Ó Deus, em nome de Jesus, faz de nós mais santos, Pai. Deus, é verdade que ao tratarmos esses assuntos, os pecados começam a ser revelados em nossa vida, no nosso contexto, Pai, mas que tudo isso aconteça para que no final o Teu nome seja exaltado, Pai, para que a nossa vida seja transformada e nós possamos estar mais próximos do Senhor, Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.